Muito boa noite. Boa noite a você que tem nos acompanhado durante todo esse ano no programa Ao Volante, desde quando começou essa pandemia de uma forma diferente e que tem nos dado a oportunidade de trazer para vocês pessoas muito especiais do automobilismo de competição. Pilotos, organizadores, prestadores de serviços, jornalistas. E hoje nós temos uma pessoa aqui para lá de especial. Fica até difícil eu dizer para vocês, eu apresentá-la, porque ele faz tantas coisas, ele tem uma cabeça tão aberta, ele tem uma percepção tão aguçada do esporte e das artes que o torna uma pessoa muitíssimo especial para todos nós, para o meio. E agora eu quero apresentar para todos vocês Paulo Solares. Boa noite, Paulo. Boa noite, Gildo. Boa noite a todos os internautas aí do programa Ao Volante. É um prazer estar aqui falando com vocês. Paulo, é tão difícil a gente descrever você. Você tem uma passagem pelo esporte de uma maneira tão singular que, bom, você desculpem as perguntas que eu vou te fazer, apesar da gente ter se cruzado tantas vezes em autódromo para lá e para cá, naquela correria toda, às vezes só olhares. Então, eu gostaria de saber como foi que começou essa ligação. Aliás, primeira pergunta nessa não. Me tira uma dúvida aqui. Você é organizador, é artista plástico, mas você é arquiteto também? Não sou arquiteto, não cheguei aí, embora tenha construído a minha própria casa. Mas foi mais um hobby no caso, né? Eu acho que isso é reminiscência dos aeromodelos que eu montava e eu resolvi fazer uma casa também, toda estruturada em madeira. E faz parte aí do meu currículo particular de hobbies. De hobby. Então, bom, mais um aspecto para eu te achar genial. Me diga É. então, Paulo, como foi que começou a sua ligação com o desporto motor? Bom, isso foi bem cedo, né? Porque assim, o meu pai, ele era um grande entusiasta de automobilismo. E para você ter uma ideia, os fins de semana normalmente era Interlagos, se tivesse corrida, Campo de Marte para ver os aviões e Congonhas também naquela época que a gente subia lá naquelas marquises e podia assistir as subidas e descidas e embarques de passageiro. Era muito interessante. Uhum. E com 4 anos de idade, eu acabei sendo levado por ele, pelo meu pai, a Interlagos assistir a primeira 1.000 milhas brasileira. Então, imagina Olha, o que, o que isso, para uma criança, obviamente, principalmente daquela época, né? Porque as de hoje eu sei que se giriam da mesma forma. Mas aquele barulho das carreteiras, né? Eu peguei assim ainda o final das carreteiras e todos aqueles motores V8, Ford, Corvette. Então você tinha um misto de sons muito interessantes, né? Os DKVs que logo vieram depois, dois tempos. E aquilo, obviamente, acho que impregnou, né, de alguma forma. E desse dia em diante, a minha vida, assim, o automobilismo de competição, ele acabou se tornando parte dos meus desenhos e de brincadeiras, assim, que a gente fazia, depois carrinhos de rolemã e uma série de outras coisas. Então, eu tive um impacto muito forte logo de início. Então, aí começa todo um desenrolar na minha vida que acabou hoje me levando, digamos, a ser assim, um chefe de categoria, um dono de categoria. e me diga uma coisa, você era daqueles que a última página do caderno, a última página do livro também era cheio de desenhos de carro? Exatamente. Tinha isso aí. O ano começava na página da frente você começava com a matéria e de trás para frente você começava com os desenhos, né? E, e logo se encontravam as duas coisas entre carros e aviões. Avião também era uma coisa que até hoje eu também gosto muito. Não sei como não acabei indo para aviação, mas essas são as coisas da vida, né? Mas adoro aviação também.
Mas os carros ficaram um pouco mais, talvez por ser um pouco mais acessível, né, do que a aviação. A aviação sempre foi muito complicada, sempre muito cara e tudo mais. E então os carros ficaram. E hoje, na verdade, eu faço hoje o que eu fiz com os meus 11 anos de idade, que eu montei não exatamente Que uma legal. fábrica de hoje, mas eu tinha uma fábrica de carrinhos de rolemã. Eu fabricava os carrinhos, aí promovia as corridas, eu ia até, Olha, para você ter uma ideia, lá no Brás tinha uma casa de esportes, chamava Gaeta, hoje já não existe hum, mais. Então você comprava bola de futebol, você comprava chuteira, tudo que era relacionado ao esporte. E tinham medalhas e copinhas, tacinhas e tal. E eu ia lá comprar isso para depois distribuir para os vencedores, né, das corridas que eu mesmo organizava. Então, quer dizer, com 11 anos eu já, já fabricava carros, já organizava corridas e tudo mais. E as minhas brincadeiras também sempre acabaram indo por esse lado. Nós fazíamos, eu desenhava, eu tinha um quintal muito grande em casa e tinha um cimentado bastante legal, bastante amplo. E eu riscava com giz no chão a pista de Interlagos. E aí eu dividia ela toda como se fosse um olha. jogo de tabuleiro, né? Então tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E a gente jogava com dadinhos aqueles carrinhos da Matchbox. A gente pintava mais ou menos igual aos carros do Camilo Cristófaro, do Chico Landi. E a gente fazia as equipes e a molecada ficava louca com isso, né? Minha casa era um clubinho, digamos assim, para esse tipo de automobilismo mirim, né? Era tudo assim, eu inventava Genial. muita moda. É. Então, E me então diga uma aí a coisa, coisa pegou. e o Paulo, de organizador? O Paulo foi piloto? Eu fui piloto na década de 70, mas não de automóvel, de motocicleta, de moto velocidade. De moto. Um pouquinho mais perigoso só, né? Ainda mais naquela pista de Interlagos, que você vê, até hoje a pista não é boa para moto, né? Nós tivemos, infelizmente, aí domingo passado, um acidente triste, fatal. Mas naquela época acontecia isso direto, né? Não se fala hoje, mas morria muito piloto. E era uma pista muito mais perigosa que a de hoje, até pelo seu traçado, que era um traçado de altíssima velocidade, né? Você não conseguia fazer Verdade. tempo em Interlagos se você não fizesse a parte de alta velocidade assim o mais rápido e forte possível. Então você não tinha como, digamos assim, não dava para enrolar. Você tinha que fazer aquela um e aquela 2 muito forte e descer aquele retão o mais rápido possível, né? E depois você tinha uma 3 te esperando lá embaixo que não te ajudava muito. E aí você entrava numa reta para ferradura, fazia 4, ferradura. Então era tudo velocidade, tudo alto, alto, alto. A ferradura era a primeira curva assim de média para baixa velocidade. Depois você já mergulhava, pegava a subida do lago, reta oposta, curva do sol, descida do Sargento. Tudo isso era Sargento. acelerando, entendeu? Então era uma pista que ela não te perdoava. Hoje, assim, as pessoas não têm ideia. Quem corre hoje não correu na época, não tem ideia do que o que era aquele Interlagos, que na minha opinião é a melhor pista do mundo e uma faculdade do automobilismo. Por isso que de lá saíram os nossos grandes campeões. Verdade, isso é verdade. Deixa eu mandar uma boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Uma boa noite para a Priority Conteúdos, que toda sexta-feira está aqui conosco, proporcionando a vocês que estão nos assistindo essa transmissão. E também uma boa noite especial para os nossos dois apresentadores, o André Soler e o Plínio Calenzo, que tantas outras vezes estiveram aqui conosco e hoje estão me dando esse privilégio de estar aqui sozinho com o Paulo Solares, mas são sempre bem lembrados, fazem muita falta. Paulo, e aí o que, que você poderia me dizer? Quem se manifestou primeiro e mais forte? O seu lado de artista plástico, que eu queria até que você me dissesse. A gente já sabe como você começou no automobilismo, mas a sua parte artística,
Você é escultor, é pesquisador, é historiador, é pintor, é tudo das artes. Como foi que começaram essas manifestações artísticas, se a gente pode dizer assim, profissionalmente? Bom, eu diria, assim, eu entendi a tua pergunta, mas eu diria que elas começaram quando eu tinha 4 anos lá, quando eu fui para Interlagos a primeira vez. Porque ali foi o start, né? É óbvio, é uma série de emoções, porque você assiste corridas. Eu passei aí para Interlagos praticamente em todas as corridas que tinham. Então, para você ter uma ideia, eu vi esse final daquele automobilismo amador, aquele que a gente chamava de fundo de quintal, das carreteiras, que você fazia em casa, fazia numa oficina de um amigo e tal, para o início das fábricas, né? Para o profissionalismo. Então, aí começou a equipe Vemag, a Willis, a Cinca, né? Então, o automobilismo começou a tomar uma outra vertente, um outro caminho. Eu diria que seria a fase nova do automobilismo. E nisso tudo, você acompanhando, assistindo, vendo todos aqueles grandes pilotos, o Birne Clemente, o Chico Lameirão, Celso Lara Barberis, Camilo Cristófaro, todo esse pessoal Oh, era de encantar, né? E a gente ficava muito próximo da pista, você podia assistir a corrida com os pés sentado com os pés dentro da pista, praticamente. E eu cheguei a ver todo esse pessoal ali, o box era bem próximo ali do café, da subida do café, e você olhava eles ali andando, eles faziam um tchauzinho, e você conversava, às vezes falava alguma coisa. Era um automobilismo assim muito emocionante, né? Você vê aquele Mecânica Nacional, que eram os Fórmula 1 da época, uhum. ali na tua frente. Era uma coisa que mexia muito com o sentimento. Aí o que que acontece? Eu fui avançando, obviamente, assistindo as corridas, vendo tudo isso. Essas impressões, elas vão ficando marcadas em você. É óbvio. É. Emoção é uma coisa que você adquire por experienciá-las, né? E foi quando eu não me conformei enquanto eu não fui para a pista, porque faltava isso, né? Eu já tinha sido um grande espectador, então essa emoção do espectador eu já tinha adquirido. Aí eu tive um pequeno início com 11 anos de organizar corridas, ter um certo prazer na organização delas, que é bacana também. Correr é Uhum. interessante, mas você criar alguma coisa e ver aquilo funcionando e as pessoas felizes, que eu acho que é o mais importante, né? Porque eu acho assim que tudo que se faz, independente se é automobilismo, seja lá o que for, se não for feito para o humano, o que é que você está fazendo na realidade, né? Então, eu acho que é assim que a gente tem que proceder. E então as coisas foram andando. Eu falei, não, eu preciso correr. Só que nessa época eu estava muito assim apaixonado por motocicletas. E eu queria ser piloto de motocicleta de qualquer jeito. Então, me lancei De na moto. parte esportiva para correr de motocicleta. Fiz o curso do Expedito Marazzi na época e, Oh, e já claro. tive assim a felicidade de ser campeão da Taça Centauro. Isso em Olha só, hein? 74 para 75. A vontade era muita, entendeu? Então eu me dedicava muito. Mas era uma época assim que não se compara com a tecnologia de hoje, com as motocicletas de hoje. Era uma coisa bem, bem mais arriscada, bem mais assim perigosa, eu diria, né? Macacão de couro e só e mais nada, um capacete da Induma, que era o melhor que a gente tinha, com viseira de Induma, é ABS, mesmo. que era meia assim, não era totalmente cristal, né? Ela era meia leitosa e deformava Leitosa. muito. É. Então, você sabe, a gente enfrentava cada dificuldade daquelas, né? Aí fiz mais algumas provas, eu não corri muito tempo, tá? Eu corri assim, eu digo que o suficiente para adquirir também essa experiência e essa emoção de dentro da pista. Fiz uma prova de 24 horas depois, ganhamos também na categoria, não na geral.
mas chegamos em 12º na geral, com uma motocicleta, uma 380. Então foi a primeira Muito moto a bom, chegar abaixo fantástico. de 500 cilindradas. E essa foi uma experiência magnífica, foi muito interessante, porque você quando nós éramos em dutos apenas, não é como hoje que corre às vezes vários pilotos pelo menos nas provas de automóvel. E nós pilotávamos 2 horas e meia cada um. E então nós ganhamos muitas posições em função disso, de permanecer o máximo na motocicleta, porque o nosso tanque de gasolina era bem grande, que era para durar bastante e parar o mínimo possível. Era a estratégia que a gente tinha, né? E naquela época, para você ter Muito uma bom. ideia, eu sempre gostei de esporte também físico, correr, a gente treinava boxe, fazia halterofilismo um pouquinho, essas coisas todas, né? Naquela época era halterofilismo, hoje é musculação. E então, então nós estávamos muito bem preparados fisicamente para aguentar essa endurance, né? Física e da própria motocicleta. E aí nós chegamos muito bem, o final foi muito bacana, eu disputava o 11º lugar com uma 550. Então foi uma disputa muito legal, mas só que quando chegava na subida ali do café, né, você saía da junção, vinha para o café, a 550 acabava passando e cruzando na frente, não tinha jeito. E uma coisa muito legal também, que me trouxe uma emoção muito grande, que naquela época Interlagos ainda continuava com aquela invasão de público na pista e tudo mais. Para você ter uma ideia, da linha da chegada até a curva 1, formava uma diagonal de gente. Então, na Nossa, curva que 1, legal! todo mundo na pista. E assim, gritando, batendo palma. Olha, foi um negócio que eu, assim, maravilhoso, sabe? Foi a coisa mais linda do mundo. Quer dizer, perigosíssimo, mas é aí que tá. A beleza do automobilismo é essa, entendeu? É o quanto ele te dá de emoção. E aquilo estava lotado, estava uma maravilha. E o seu Eloy lá com a bandeirinha esperando a gente, o seu Eloy Goliano, né? Do Centauro Motor Clube. Então foi uma Centauro chegada Motor Clube. e a gente passava quase junto assim na chegada e o pessoal gritando e vai, vai, vai. E foi maravilhoso. Nós terminamos a prova, eu estava chorando, obviamente, e porque foi a coisa mais linda do mundo e isso também eu captei muito. Então eu percebi que a coisa era assim, automobilismo é pura emoção o tempo todo. É emoção para quem está dentro e para quem está fora da pista. E uma coisa que eu sempre falo, se hoje isso a gente está perdendo muito por causa da tecnologia. Nada contra a tecnologia, a gente gosta, eu gosto, mas o esporte está perdendo, há de se tomar um certo cuidado com isso. Mas se a emoção que está acontecendo ali dentro da pista ela não passar o alambrado, não adianta nada. Ninguém vai, ninguém aguenta ficar lá sentado vendo uma coisa que não te dá nenhum retorno. E as corridas naquela época, talvez até pela proximidade que a gente tinha com os carros e tudo mais, nossa, era maravilhoso. Você corria risco, sem dúvida nenhuma, mas era maravilhoso. Então, aí eu peguei isso também. Então, eu peguei como espectador, depois também como piloto, que aí é sentir o que acontece lá dentro, mesmo sendo moto e carro é a mesma coisa, a emoção é praticamente a mesma. Isso, o que aconteceu? Aconteceu que, como eu já tinha essa facilidade do desenho, essa visão artística das coisas, eu acabei transferindo todas essas emoções para as artes dentro do esporte a motor. E aí que eu comecei a trabalhar, mas foi assim já meio tardio, não foi? Eu acho que eu tinha naquela época uns 40 anos, por aí, 30 e poucos anos, porque eu fiz outras coisas na minha Não vida. faz Minha vida tanto foi, tempo. faz sim. A minha vida ela foi muito assim. Eu fiz várias coisas. Eu tive até academia de ginástica, para você ter uma ideia, numa época que as academias estavam ainda engatinhando,
não existia essa como é hoje, entendeu? E eu montei uma academia muito grande na Camiseta, short, tudo é, direito. Toalhinha na recepção. coisas assim, passar álcool nas colchonetes. Eu já dava, isso foi em 80, eu já dava aula para terceira idade na piscina, para você ter uma ideia. Quando nem se falava de terceira idade. Então a gente já entendia que a água era um bom, digamos assim, um bom peso para que eles pudessem trabalhar, entendeu? Só com a Paulo, dificuldade da. lutar, brigar, isso aí tá claro pra gente. Eu quero te perguntar uma coisa. Você brigava com você mesmo? Você dominava as suas mãos, o pincel, as cores? Como é que você conseguia colocar exatamente o que você tinha na cabeça nas telas? Porque, como você falou, o esporte ele é extremamente dinâmico. E você tem uma percepção do humano nisso tudo muito forte. E que eu acho que é talvez o grande diferencial. A maneira que você vê, ainda que você veja uma paisagem, você enquadra, mas humaniza. Você brigava com você para colocar aquilo que estava na tua cabeça nas telas? Não muito, porque é mais assim, uma pintura ou uma escultura é quase como uma gestação. Ela começa dentro de você, ela começa a te incomodar, porque você está querendo falar e expressar alguma coisa, mas você ainda não sabe como isso vai acontecer. Então, aí é que entra, Interessante. isso no meu caso, né? Tem artistas que talvez sejam Aham. totalmente diferentes. E aquilo começa e você vai planejando aquilo naturalmente. Você está almoçando e está pensando naquilo. Você olha uma cor da própria natureza e fala: nossa, esse azul aí é muito interessante. Então você começa a ir buscando elementos e dependendo do que você quer falar, você vai utilizar também as cores, porque as cores elas falam pela emoção daquilo que você está mostrando. E chega um momento que você vai para a tela. E aí você começa, então, você já sabe o que você quer e você começa a desenvolver. E muitas vezes você está fazendo um trabalho e de repente a gente nem sempre tem todo o controle, sabe? Às vezes você está fazendo Uhum. e de repente ela te sinaliza alguma coisa e fala: nossa, não era tanto aquilo, mas é mais por aqui. E no meio do processo você acaba deixando aquilo fluir mais naturalmente, entendeu? Então é bastante Você complexo. consegue, Paulo? Você consegue? Essa pergunta tem muito pessoal minha, porque eu sou chato e me policio muito. A gente tem uma trajetória muito parecida e sempre consideramos o ser humano principal, as artes uma parte da vida, as expressões um componente essencial. Aí eu te pergunto, em algum momento desse teu processo, você consegue se distanciar daquilo que você quer, daquilo que é necessário fazer para que a sua comunicação seja clara para quem está vendo, assistindo ou lendo? Bom, eu não sei se eu entendi bem. Eu, Você quando faz faço. aquilo que você quer até o fim ou você desiste de alguma coisa em prol do público, da manifestação do público? Você cede um pouquinho daquele teu projeto inicial? Não, não, porque nem por uma questão de arrogância, ou seja lá do que for. Eu acho que você, quando tem que se exprimir ou se expressar, porque a arte é expressão, puramente expressão, né? E se ela é verdadeira, você tem que pôr o que você realmente pensa, como você vê aquilo, e, obviamente, ter a coragem de aguentar críticas ou aplausos, no caso, né? Que é muito mais fácil, é legal. E, então, eu acho que ser artista também precisa ser bem corajoso, viu? Porque você fazer uma obra de arte, uma coisa que só você viu e você transformou isso em realidade e agora outros podem ver o que você viu anterior, é uma exposição total, né? É como ficar nu, praticamente. Verdade, Então é você está verdade. sujeito a todo tipo de reação. Graças a Deus, se alguém falou alguma coisa, eu não ouvi, entendeu? No mau sentido.
Porque às vezes tem gente que bate nas tuas costas, mas, sabe, não é bem assim o negócio, né? Mas eu acho que a Pelo crítica que menos eu teve. posso te garantir uma coisa. Nestes ouvidos aqui, eles só escutaram coisas muito boas a seu respeito, a respeito do seu trabalho. Isso eu posso Ah, assinar embaixo. talvez porque tem a verdade naquilo que eu faço, né? Em tudo que eu faço, na verdade, não só em arte, mesmo agora como um promotor de eventos e tudo mais, existe verdade por trás. E eu acho que se você não se lançar dessa forma, não que, mas para mim não vale, entendeu? Eu deixo muito a emoção e os sentimentos falarem pelas minhas ações e atitudes. E às vezes nem sempre a gente é bem interpretado, né? Mas é Verdade. basicamente isso. Eu, Mas eu vale a pena. mantenho, eu mantenho a minha ideia, porque eu acho que isso é que dá valor à obra. A pessoa que adquire, ela está adquirindo alguma coisa que é verdadeira e não algo que eu tentei agradar, entendeu? E isso, o artista, Bonito. é, E é verdade. aliás, a arte verdadeira, ela é, digamos assim, ela é complicada, ela não é fácil você ser artista. Você sofre, é dramático, entendeu? Quando você vai em busca de uma verdade, você às vezes vive um drama. E você vê mesmo Van Gogh, né? Não quero nem me comparar com ele, nem de longe, mas eu digo, o que esse Não, cara. não, não. Deixa as orelhas aqui, né? O que esse cara sofreu na vida dele, a vida dele foi um drama direto. Mas o cara era um gênio naquilo que ele fazia, entendeu? E incompreendido na época. Você imagina para ele que tava que a vida dele era pintar, ele era só pintura, não, ele não era outra coisa. Ele era quando ele pintava, quando ele parava de pintar ele não era, entendeu? Quando ele estava pintando ele era, quando ele não pintava ele não era. Então você imagina para uma pessoa dessa não ser compreendida e não ser aceita. É uma vida inteira Uma angústia de sufocante. de angústia, exatamente. Então, não estou me comparando, hein? Muito, não tem nada a ver. Mas, assim, eu também vou para a arte eu vou para essa batalha da mesma forma, entendeu? Então, eu acho que aí é que a coisa é bacana e que ela vale a pena. E como é que surgiu, Paulo, a oportunidade para você fazer os troféus da Fórmula Indy? Bom, eu acho que Quer dizer, através do um trabalho dos troféus. através dos trabalhos que eu realizei com arte, fui ficando conhecido dentro do próprio meio do automobilismo, né? E eu fiz uma exposição sobre o Ayrton Senna, um ano logo após a morte dele, com 20 quadros, 20 obras e tal, que deu uma repercussão muito grande, foi muito bonito, foi muito bacana. Foi quase como uma via sacra dele, entendeu? Contando todos os momentos Uhum. dele e tudo mais. Então foi um trabalho que eu me sinto assim bastante feliz de poder ter realizado. Aliás, eu acho que foi a única exposição de quadros feita para ele até hoje. Tem pinturas Aliás, dele. continue falando que eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas não posso deixar de fazer. Continue falando. Tá bom. E bom, aí eu acho que eu fui assim ficando conhecido pelas esculturas também. O próprio Bernie Ecclestone comprou obras minhas. Engenheiros da Ferrari também compraram. Então, sabe, essas coisas, por mais que você queira esconder, não tem como, né? Você vai aparecendo. E quando surgiu a ideia de fazer os troféus da Indy, o pessoal da organização já me conhecia e falou: olha, tem aqui um trabalho para você que acho que só você poderia desenvolver pelo teu conhecimento do esporte e também por entender o que é o esporte. E aí eu comecei a Legal, trabalhar muito a legal. ideia e eu fiz um troféu grande, até de 1,10 m, porque a Índia é grandiosa, né? Tudo que é americano, você sabe como é que é. Tem que ser grandioso. Então, pela primeira vez, eu utilizei fibra de carbono no troféu. Ninguém pensava nisso na época. Ah,
Então eu fiz a base do troféu, era toda de fibra de carbono, para mostrar um pouco da tecnologia do esporte. Depois vinha uma parte que tinha elas tinham assim como se fossem vias se cruzando, mostrando que era São Paulo, os viadutos, algumas coisas assim. E em cima, lá no topo, tinha uma imagem de um personagem fincando uma bandeira quadriculada, lógico, mas ele era um bandeirante, entendeu? Na verdade. E esse bandeirante veio fincar a bandeira em São Paulo da Vitória. Então tem toda uma história por que o troféu saiu daquele jeito. E o troféu chamava-se Bandeirante mesmo, na verdade. Então, essa Bandeirante. foi a peça que deu início nessa área de troféus. Genial. Eu fui fazer uma coisa que eu deveria ter feito, mas eu não posso deixar de perder a oportunidade, né? E eu vou, na primeira oportunidade que estivermos juntos, eu vou cobrar. E agora a gente vai falar, porque olha, eu tenho, Que eu legal. não poderia deixar de ter. Esse livro é incrível, é maravilhoso. E aí eu te pergunto, de onde veio a ideia, a inspiração? Aliás, me diga uma coisa, você teve contato direto com Ayrton Senna? Muita gente sempre me perguntou isso. E o contato que eu tive com ele foi um contato assim rápido, inclusive foi no trânsito. Eu nunca parei para conversar com Ah, ele, nunca tive essa oportunidade. Mas você sabe que é olha, exatamente isso, exatamente isso que eu acho que no final fica interessante, porque eu captei dele coisas que eu não precisei assim ser a falar, mas você era amigo dele, você estava com ele todos os dias. Então tudo que eu fiz sobre o Ayrton Senna foi uma visão particular minha e de observação e de entender, na verdade, o que é que aquele ser humano era na verdade. Para mim, ele era muito maior do que o próprio piloto. Ele era um cara que ele foi se iluminando através do esporte, que era a função dele, a profissão dele. Não acho que foi por acaso que ele nos deixou no dia 1º de maio. Tudo isso, na minha opinião, tem um aspecto espiritual por trás. Ele deixa muitas mensagens, ele mostrou uma coisa que eu acho que talvez ninguém tenha percebido, mas logo após o falecimento dele, aqui em São Paulo, foram, acho que uma semana de luto. E eu percebi que as pessoas estavam muito corteses uns com os outros. O trânsito, todo mundo estava calmo, assim, como se cada pessoa tivesse perdido um grande parente. Então, todo mundo estava solidário com todo mundo. Então, o que eu percebi disso? Que é possível que isso ocorra. Então, essa mensagem foi tão forte que era só as pessoas entenderem isso e continuarem, entendeu? O mundo seria bem melhor. Ele deixa uma mensagem extremamente forte, além dos 3 títulos e do jeito que ele pilotava, era uma loucura. Ele pilotava além da técnica, ele estava além disso, entendeu? Então, foi um negócio assim que a gente observa, a gente fica vendo o comportamento das pessoas. Eu percebia muito as declarações dele, como ele começou no automobilismo e como ele já estava mais no final. Então, ele teve uma iluminação particular nesse período que acabou deixando ele praticamente se preparando para ir embora. Ele veio, fez o que tinha que fazer, deu o, o recado e foi embora. Quer dizer, o recado ficou e ficou para o mundo inteiro. Ele é venerado no mundo inteiro. Quer dizer, era um cara assim, de grandiosa luz pelo seguinte: até as pessoas que eram assim grandes artistas, grandes ídolos, se rendiam a ele. Então, para Boa pensar noite, nesse cheguei para poder. interromper o papo de vocês. Boa noite, Paulo. Eu sou o Boa noite. André. O Gildo está me olhando com a cara de tacho ali, porque ele não entendeu nada. Você também. Mil desculpas ao atraso. Bom, eu quero Não, elogiar o excelente bate-papo que você estava tendo aqui
Vamos dinamizar um pouquinho essa brincadeira aqui. Vamos. Paulo, me dá aí 3 carros que você goste. 3 carros. É, Carro de corrida ou carro de rua? pode ser de corrida. Bom, eu gosto dos antigos, né? Eu não gosto dos atuais, para mim não dizem nada. Parecem barbeadores desses modernos. De tanta letra e tanta. Eu gosto muito daquela Alfa Romeo 159, que ganhou o primeiro campeonato de Fórmula 1 nos anos 50. Adoro aquela Lotus do Emerson Fittipaldi, a 79. E gosto muito das BRMs. Acho os carros lindos, lindos, lindos. Você falou 3, mas poderia ter um monte a mais, entendeu? As Você já começou Maseratis. lá em cima, né? Seu nível é muito alto aqui. Eu achando que você fosse Não. falar de algum carro que nós tivéssemos visto aqui em Interlagos, alguma coisa assim. Bom, Por... posso Vai, falar, com certeza. só Eu fale. gostava muito. Bom, a carreteira do Camilo Cristófaro é primeiro lugar, né? Foi um carro maravilhoso, um carro que foi a última carreteira a continuar combatendo até os Porsches e carros mais poderosos, né? Atuais, né? Eu gostava muito também daquela Maserati do Celso Lara Barberis. Bom, estou indo muito para trás, né? E do Fit Porsche, eu achava o Fit Porsche assim, muito bacana também. Eu gostava dos irmãos Fittipaldi, eles faziam umas coisas muito interessantes. Você sabe que Ô, agora você André, falou no Porsche. Fala, Gildo. Eu ia contar para vocês uma coisa deixa, aqui que vai, segue, Gildo. deixa eu Segue, perguntar um Gildo. negocinho antes para ele. Que até Pode você perguntar. cair, feito uma revoada de hipopótamos aqui, né? Bom, primeiro vou chegar lá no Velocute, que eu já vi ali a caneca do Velocute. Isso a gente não pode deixar de Ah, falar. Eu queria te perguntar uma coisa. Bom, primeiro deixa eu voltar a mostrar para o nosso pessoal. O livro é esse aqui. Opa, cadê a câmera? Aqui. Ih, hoje tá demais. Peraí, vem para cá, eu inverti. Ah, bom, acertei. Uma hora eu acerto. É esse aqui. Obrigado, meu diretor. Olha a Ô, capa. Gildo, Oi, vou te fala, dar um André. puxão de orelha. Vou te dar um puxão de orelha. Você não deu boa noite para Danusa Palhares, para o João Gavino, para o Givanini Alevato, para Cássia, sua esposa, para o José Gomes, para o Sérgio Melo de Andrade. São pessoas que nos assistem toda semana e você não falou o nome deles aqui. Tá puxando, eu tô puxando tua Porque orelha. eu, Ainda bem, eu não tenho. Então, deixa eu explicar. Eu não tenho aqui o monitor que vocês têm. Então, realmente, eu fico vendido nesse aspecto e conto com o nosso meu querido diretor e conto com vocês. Mas deixa eu falar uma coisa, André. Ainda em relação àquele livro que eu acho fantástico. Primeira coisa, a oportunidade que eu tiver, o Paulo vai ter que fazer uma dedicatória bem bonita para mim. Segunda coisa, tem páginas ali que você tem um rafezinho, a caneta, parece caneta Bic, né? Que é uma coisa assim tão que remete ao qualquer um, ao qualquer pessoa, aquela coisa mais simples, aquela manifestação mais simples que tem, né? E você tem o trabalho feito, mas o trabalho completo, mas o teu trabalho, ele não é aquele traço definido, parece que você deixou espaços entre as suas pinceladas para entrar a interpretação de cada um, para que cada um pudesse ajustar a sua visão. Isso eu achei maravilhoso, fantástico. E eu te pergunto, por que não com José Carlos Passe, por que não com Emerson Fittipaldi? Na verdade, assim, eu cheguei a fazer alguns quadros deles, mas não foi exposição. Foram quadros que eu acabei fazendo e vendendo separadamente. O Ayrton Senna, até pela época e por tudo mais, é o que todo mundo queria, todo mundo pedia. Então, eu acabei fazendo muito mais coisas do Ayrton do que do restante. E depois eu parei, né, com as pinturas e tudo mais, quando comecei a me dedicar a troféus e a Old Stock Race e tudo mais. E o próprio Velocult. Então, eu fui deixando um pouquinho para lá e acabei não realizando.
O que é uma pena mesmo. Deveria ter tentado manter isso de alguma forma. Mas quem sabe um dia eu volto, não sei. Artista é assim, um dia vai, do outro dia tá voltando, entendeu? E para chegar no que o André gosta, que são os carrões, principalmente, Aham. porque eu tenho aqui um colega apresentador que é Nutella. Há pouquíssimo tempo ele pôde dirigir, conduzir uma Caravan maravilhosa, e aí ele fez aquela declaração contundente: eu nunca tive a oportunidade de dirigir um carro da linha Opala. Bom, como foi que você chegou no Velocult? Que é, Bom, e explica para a gente, para o pessoal que está assistindo, o que é o Velocult. o Velocult, na verdade, é velocidade e cultura, né? Nós criamos a Semana Cultural da Velocidade lá no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, que nada mais era do que falar um pouco da história e da memória do automobilismo brasileiro. Porque nós, até hoje, nós não temos um museu e não temos um memorial. Existe lá em Passo Fundo, do Paulo Trevisan, ele tem a maioria de carros antigos, tudo é muito bonito, vale a pena ir lá visitar, mas é uma coisa assim particular, praticamente. Não é uma coisa que fica aberta direto. E eu acho que nós, pela grandiosidade do automobilismo brasileiro, por tudo que a gente fez, pelos 8 títulos conquistados, de ser um país que não é detector de tecnologia automotiva e tudo mais, o Brasil praticamente mostrou a qualidade humana do piloto, né? E nós deveríamos ter, sim, até porque o automobilismo ele venceu mais que o próprio futebol internacionalmente. As pessoas não falam, mas é verdade. Nós vencemos muito mais no esporte a motor do que no futebol. E era o esporte que deveria ter o seu memorial. Então, como tudo é muito complicado aqui no Brasil, você criar um museu, fazer um museu, não que eu não queira e não tenha essa vontade, mas não houve a oportunidade. Para isso você precisa de verbas e uma série de coisas. Mas eu criei o Velocult, que era exatamente isso. Uma vez por ano, no mês de março, a gente mostra um pouco do que foi e do que é o automobilismo brasileiro. Então eu coloco carros antigos, coloco carros atuais. Cada ano tem um tema, né? Já falamos de 1000 milhas, já falamos do Autódromo de Interlagos, já falamos das fábricas, já falamos das equipes. E a gente está sempre procurando trazer alguma coisa para o público se identificar. Para você ter uma ideia, o Velocult iniciou em 2010. Até 2010, se você olhar para trás e começar a procurar alguma coisa que fale de automobilismo, história e tudo mais, você não encontra. Ninguém se preocupava com isso. O Copersucar Fittipaldi, ele foi achincalhado a vida toda, né? A mídia, o pessoal não aceitava que aquele carro não ganhasse, né? E não sabiam que ele chegou muitas corridas não, final de campeonato, na frente da equipe Ferrari, na frente da Williams, na frente da McLaren. Então, tudo isso ninguém sabia. E o que nós fizemos? Levamos os 2 Copersucar para lá, o F1 e o F4. Eu fiz vários painéis contando a história e coloquei lá pelo saguão todo, e as pessoas paravam para ler, o que é mais interessante. E depois disso, hoje o Copersucar é cultuado, todo mundo gosta do Copersucar. Levei o Emerson Fittipaldi lá, ele passou uma tarde dando autógrafo. Para você ter uma ideia, aquilo mas encheu tanto de gente, saía fora do Conjunto Nacional e dava a volta no quadrilátero inteiro. E o Emerson chegou uma hora, ele já estava 2 horas e pouco dando autógrafo. Ele falou, puxa, não dá mais, é lógico, ninguém aguenta. Aí nós começamos a trazer pessoas, primeiro as crianças, todas as crianças que estavam na fila, nós trouxemos, ele foi na frente, tirou fotografia, depois as pessoas, para a gente resolver mais rápido. Porque esse não tinha como. Então tinha gente que trazia jaqueta para ele assinar, capacete, foto. Foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida, entendeu? Então, a gente percebe que as pessoas gostam e têm memória, só que você precisa mostrar. Se você não mostra, ninguém sabe. Isso vai se passando. Então, a gente fez muita coisa. Eu acho que o Velocult acabou dando um impulso novo para a visão das pessoas em relação à história do esporte a motor, entendeu?
Esse foi o motivo Legal. de fazer isso. Brasil, Paulo, a gente tá vendo um Brasil novo nesse termo de cultura automotiva, né? Vamos lá, desde, como você falou, desde 2009, 2010, aí começou a se ter esse hábito das pessoas buscarem mais os carros antigos, houve um crescimento, depois entrou a fase dos carros de corrida antigos, aí você tinha o Flávio Gomes com aquele Ladinha 69 fazendo divulgação da Copa Classic na época, e tudo isso teve uma convergência dentro do automobilismo e da cultura automobilística, junto com os track days que surgiram, e depois da Old Stock, onde o povo brasileiro está enraizado na cultura do automobilismo, e se você olhar, hoje está todo mundo indo procurar por carros de corrida antigos e não pelos carros de corrida modernos, né? Isso é muito culpa do seu trabalho, né? Você foi um dos caras que foi o precursor em trazer isso para a gente. E hoje você vê, por exemplo, o Flecha de Prata sendo venerado lá com o Nenê. O Nenê tem vários carros clássicos correndo. E a gente não teria. Nenê Nós não, Luiz Finotti. Ô, Luiz nós, Finotti. se você não tivesse feito esse trabalho, né? O canal Soler mesmo recebeu uma encomenda que vai virar uma minissérie da produção de um Escort para correr a Classic, e tudo isso a gente tá vendo. Eu tenho que te agradecer, estou aproveitando esse espaço aqui para te agradecer, porque você começou com esse Ô, movimento. André, vamos aproveitar e vamos perguntar para ele. Paulo, como foi que surgiu a Old Stock Race? Você chegou na pergunta. Você leu meu pensamento. Bom, primeiro, obrigado aí pelo que você falou, André. Eu acho que eu colaborei um pouco, né? Não, acho que fiz alguma coisa, mas todo mundo também, pelo que a gente percebe, tá engajado nessa ideia, né? Um pouquinho antes de falar sobre a Old Stock Race, eu só queria falar uma coisa. O automobilismo, na minha visão, obviamente, ele tem, como é que eu vou dizer? Ele tem limite para ser automobilismo. Automobilismo, na minha visão, é quando o homem é totalmente responsável pela reação da máquina. Quando a máquina reage por ela ou por terceiros, o esporte já, eu não sei que nome dar a isso, entendeu? Porque, na verdade, o automobilismo é o homem e a máquina. E os carros antigos, eles têm um apelo visual muito melhor do que o apelo visual de hoje. Primeiro, que você enxerga um homem lá dentro, já começa por aí. Então, e você vê ele trabalhando, você vê ele dispondo de energia, que precisa de, quanto mais antigo o carro, mais energia física você precisa, no sentido, não vou dizer de força G, mas vou dizer no sentido de movimentos e musculatura. Então você vê aquele homem lutando com aquela máquina para mantê-la numa situação cada vez mais equilibrada, né? O carro se desequilibra e você reequilibra e assim vai indo. Então isso é que traz emoção. As linhas dos carros mais antigos, elas têm um apelo maravilhoso, elas têm um design, elas têm suavidade. Os carros de hoje, eles parecem uns Transformers, eles são umas coisas muito agressivas. Ele não tem, não é que são feios, não é isso, mas eles não têm beleza. Aquelas curvas de uma Maserati, sabe? Não tem como você comparar aquelas rodas raiadas. Tudo isso olhando, não é saudosismo também, eu estou falando de imagem e de design. É muito mais bonito, não tem jeito. E tanto para quem assiste, quando você vê algo bonito se movimentando, é mais interessante. Então, era isso que eu queria dizer sobre como eu penso no esporte a motor. Bom, a Old Stock Race. A Old Stock Race é um negócio muito interessante, porque, na verdade, é uma coisa que eu sempre gosto de mencionar, porque eu não acho legal, às vezes, levar fama por algo que não é tudo seu. Quem teve a ideia de recolocar os Opalas na pista, novamente, não fui eu. Foi o meu sócio,
o Jorge Lemonias, o Gregão. O Gregão foi piloto, andou na Stock Car, foi campeão da Light, e sempre aliás, sempre correu de Opala, e acho que ele é o cara que mais correu de Opala no Brasil, por incrível que pareça. O que aconteceu? Ele voltou a correr, ele quis voltar a correr, fez um Opala V8 e foi para a pista. Foi lá e tal, e tinha a Força Livre, né? E a Força Livre, quem dominava mais era o Batistinha, eu esqueci o nome da outra pessoa. Agora já foi. E eram 3 ou 4 que dominavam. Então ele foi, e no primeiro ano ele foi campeão paulista, ele ganhou. O que aconteceu? O pessoal investiu muito mais nos outros carros e começaram a ganhar de novo. Então ele percebeu que a brincadeira estava ficando cara demais. Então o que ele falou? Falou, não, aqui não dá. Um jogo de pneu, R$8.000 e tudo mais. Ele falou, puxa, por que não pôr os Opalas antigos de novo, como eles eram na pista, outra vez? E aí ele me chamou e me falou isso. Ele falou, Solares, o que você acha de Opalas na pista de novo, fazer corrida de Opala? Eu falei, bom, a minha cabeça já foi para onde é hoje, já chegou mais ou menos o que ela é hoje, porque eu já vislumbrei isso. Eu falei, olha, eu achei demais a ideia, só não sei se existem peças, reposição, essas coisas, porque se não tiver, uma categoria não pode subsistir. Aí ele falou, não, tem sim, e alguma coisa que não tem dá para fazer e tudo mais. Falei, bom, então tá ótimo, eu acho que é legal. E aí eu comentei com ele, falei, mas olha, tem que ser uma coisa, tem que ser uma empresa, não pode ser só uma categoria, e tem que ter um apelo, tem que ter uma marca, tem que ser uma coisa bacana, bem estruturada, entendeu? Com uma imagem e uma proposta bem séria. Ele, na cabeça dele, ele fez a categoria, ele teve a ideia para correr, entendeu? Ele estava olhando aquilo como piloto. Aí eu já estava olhando como um organizador e tal e tudo mais. E assim foi. Nós começamos a fazer. Eu fiz o primeiro Old Stock, o primeiro carro, que chamava-se Big Daddy, que era uma homenagem para o meu pai, né? Por causa das corridas. Que legal. E então, e aí ele fez o dele, aí começou o Zé Bala, fez o terceiro, o Chuba que fez o quarto, acho, se não me engano. E assim foi indo. Quando nós fomos ver, a coisa já estava indo para um caminho bastante legal. Só que uma coisa interessante que é bom falar, logo após a ideia, a marca Old Stock Race, eu falei para ele na mesma hora, porque ele queria que chamasse a categoria Classe C, que era como era na época, era o Classe C que corria aqui em Interlagos. Era a designação técnica da categoria, né? Classe C. Eu falei, puxa, Gregão, Classe C, meu, Classe C não dá, né? Eu falei, ó, já sei, Old Stock Race, corrida dos velhos estoque. Pô, legal, então vamos fazer. E eu falei, e tem mais. A emoção está de volta. Eu já pus o slogan também, entendeu? Porque se a emoção não estiver de volta, não adianta fazer. Legal. Na minha cabeça, né? Não serviria e provavelmente eu nem estaria na categoria. Então eu fiquei por causa de todos esses desafios e porque eu pude criar dentro da coisa toda. E ele achou legal e tal, e aí tocamos o negócio. Só que aí, quando tivemos a ideia, eu fiz a logomarca, fiz tudo direitinho e tal, e a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia se alguém ia querer correr. Todo mundo falava, vocês são loucos, imagina, Opala, quem que vai querer ver isso? Quem que vai querer correr com isso? E tudo mais. Eu falei pro Gregão, falei, bom, Gregão, vamos trabalhando. Eu pedi pro meu filho, que é design gráfico, falei, pô, me faz um Old Stock. Então eu expliquei como seria o Old Stock e ele fez em 3D. E o que eu fiz? Eu coloquei no Facebook o carro. E aí o pessoal começou a entrar e falar, pô, que legal, não sei o quê, papapá. Foram 6 meses para 7, só respondendo para o pessoal que entrava. E como é que essa categoria é isso, é aquilo e tal. Então, o que é interessante na Old Stock, que quando ela iniciou, ela já tinha fãs. Antes dela começar, ela já tinha
pessoas que estavam curtindo ela. Aí, aí como os carros ainda... Aí nós falamos, bom, vamos ter que começar a fazer o carro, né? E enquanto o carro era feito, o que eu fazia? Eu não tinha muito o que postar, porque o que eu ia fazer, né? Não tinha corrida, não tinha nada. Eu falei para o meu filho, vamos usar o Opala como um suporte para a gente fazer homenagens. Então, eu falei, vamos fazer uma homenagem para o Bird Clemente. Então, nós pegamos um Opala e pintamos ele todo de amarelo, com uma faixa verde, com o número 22, que era o carro que ele corria na equipe Williams, a Berlinetta 22. Então, Old Stock, Saúde, Bird Clemente, blá, blá, blá. Aí, no outro mês, na outra semana, a gente colocava, vamos fazer uma homenagem para o Copersucar. Pintamos um Opala de Copersucar. E as pessoas falando e conversando, fizemos uma homenagem para o Jim Clark também. E assim foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E no final de 6 meses, nós já tínhamos, assim, acho que tinha umas 10 mil pessoas que já interagiam com a gente e tal. Nossa! E foi quando a gente falou, bom, agora vamos apresentar os carros. E nós apresentamos os carros no Hotel Transamérica, na época da Fórmula 1, onde eu fiz muitas exposições de pintura e escultura. Fizemos lá. Então foi um sucesso, foi muito bacana. E a categoria estava sendo lançada num lugar bacana, acho que tinha mais de 300 pessoas no coquetel. E daí para frente os carros o pessoal começou a construir os carros. Isso foi no final de 2015. De 2015. Não, de 2000. 2015. Não, falando bobagem. 2014. 2015. Em 2015 nós fizemos o primeiro teste com os carros em Interlagos em agosto. E começou a aparecer o paleiro de tudo que era lugar. E eu estava lá. O cara o guarda do portão veio avisar, falar, escuta, tem um monte de gente lá fora que quer entrar. Eu falei, deixa eu entrar. Mas a gente achou que um monte de gente era, sei lá, umas 20, 30 pessoas. Não, tinham mais de 80 Opalas que os caras querendo entrar para ver o treino. Quer dizer, não era nem treino, né? Foi uma loucura. Eu estava em Guarulhos. Nessa época eu estava pela TV Globo fazendo um projeto de unidade móvel em Guarulhos. Os caras me falaram, eu não tive dúvida, eu saí da Truquivan lá de Guarulhos, despenquei para Interlagos com a turma do Opala. E o pessoal ficou parado na porta, enfileirado lá, querendo entrar, escutando barulho, aquela coisa toda. E eu estava aí nesse dia. Isso foi sensacional. Você está fazendo parte da história, então também, né? Então, daí para frente, fizemos. Isso foi em agosto, se não me engano. No final desse mesmo ano, de 2015, nós fizemos a primeira prova, uma prova que não era um campeonato, era só uma prova, foi em dezembro. E, nossa, em Interlagos tinha umas 10 mil pessoas. Foi um show, foi muito bacana, foi bonito. E em 2016 iniciou-se, então, o campeonato. Mas já quando a gente conversava ali no Facebook, eu comecei a perceber a quantidade de opaleiros que tinha. Eu nem sabia que isso existia, estava bem por fora disso tudo. E aí os caras, inclusive teve alguns, porque nós não tínhamos roda para o carro. Nós precisávamos um aro 16 por causa de freios, né? O motor tem 300 e poucos cavalos. E você imagina, com aquele pneuzinho, e a gente precisava de um freio mais ou menos bom para parar, né? Que é o que é legal. A gente tem potência com pouca aderência. Então isso dá show. Carro derrapa. Claro. Na minha opinião, assim, é a chave do sucesso. Fora o carro, que tem um apelo muito grande. Então, não tinha roda 16 para o Opala, não tinha como. E um dia nós vimos um Civic, e eles falaram, pô, essa roda acho que dá certinho no Opala. Aí fizemos lá, deu certo, a pinça de freio com o disco deu certo, aí fizemos uma pequena adaptação, né? E o carro ficou legal. E os opaleiros estavam criticando, porque isso aí não era uma heresia, você pôr uma roda de Civic no Opala. Então, no começo a gente aguentou uns tiros, né? Mas aí explicando, sempre de forma muito educada, lógico, porque a pessoa tem direito de se manifestar. Afinal de contas, o cara é um opaleiro quer tudo como o carro tem que ser. E nós explicamos que não tinha roda para o carro, assim, assado, e eles acabaram entendendo e aceitando. Hoje tem Opala andando na rua
com roda de old stock, quer dizer, virou roda de old stock, não é mais do Civic. Entendeu? A gente até conseguiu vencer Ô, isso de uma Paulo, forma legal. deixa eu te perguntar uma coisa. Até porque eu tenho que espremer você em função do nosso tempo. Como é que você definiria a Old Stock Race hoje, nesse momento, e como é que você vê ela no futuro? Ah, como eu gostaria de ver, é uma coisa, né? Como ela vai ser é outra, por causa. Para você ter uma ideia, nós começamos a Old Stock em 2016. O que aconteceu em 2016? O Brasil começou a perder altitude e descer, né? Começou a vir para baixo, crise. E a Old Stock, com todos esses anos de crise, ela só foi crescendo. Veja que coisa mais doida. Podia ter crescido muito mais, mas a gente teve muita dificuldade. E então é assim, eu vejo a Old Stock a partir do momento que o país, pelo menos, parar de ter tanto problema, que eu não sei se vamos conseguir tão cedo, mas eu vejo ela se tornar uma categoria tão assim expoente quanto uma truck e uma própria stock car. Na verdade, veja que interessante, a Fremax fez uma enquete, acho que em 2018, pelo Facebook, perguntando qual era a categoria mais querida e tudo mais. E nós entramos nisso. Bom, foi no final ficou Old Stock e Stock Car. Adivinha quem venceu? Uhul! Vou Nós te contar um ganhamos. segredo. Eu vou te contar um Então, segredo. quer dizer, Eu tenho ido muito a Potenza, né? Por causa da BMW de corrida, que um amigo nosso pegou, e eu estou participando desse processo de ajeitar ela. A gente vai lá, anda, e fizemos uma amizade muito grande com o pessoal de Minas, lá de Juiz de Fora. Sabe o que os caras me pedem toda semana que eu vou lá? Eu estou praticamente indo toda semana. André, dá um jeito de trazer o pessoal da Old Stock aqui, dá um jeito de trazer o Chewbacca aqui, dá um jeito de. Você vê, os caras em Juiz de Fora estão me pedindo isso. Eu já estou fazendo pedido para vocês aqui, ó. Vamos levar os Opalas da Old Stock lá em Potenza? Porque os caras estão doidos, carentes, querendo ver os Opalas. isso acontece mesmo que você está falando, é verdade. O pessoal também do Sul pede e tudo mais. Só que assim, a Old Stock, ela é, como é que eu vou te falar? Ela, ela é uma categoria, ela não tem patrocínio, tá? E você sabe, uma categoria que ainda não tem patrocínio, até por causa da situação de crise e tudo mais, fica difícil para você se movimentar. Então, você precisa, para sair de São Paulo, os custos não são baratos. Muitos pilotos não podem ir, dizem que não tem condição. Aqui em São Paulo, tudo bem. Mas fora já tem hotel, tem transporte, tem alimentação, tudo isso complica muito. Mas nós temos a ideia, sim, de fazer as corridas fora. E Potenza está dentro das nossas expectativas, né? Eu acredito que não é por Paulo, não quando é a querer ir, próxima a gente etapa da quer Old sim. Stock Race? A próxima etapa é a semana que vem, dia 29. Então você veja esse E aí ano. encerra esse Quase. ano. Não, ainda teria que ter mais uma, mas a gente não sabe se vai conseguir fazer. Então nós não temos essa data ainda. Então tá difícil de a gente fazer algum tipo de planejamento, porque é tudo muito complicado. Nada. Você fala assim, bom, quais as datas do ano que vem? Não sabemos. É, vai ter ainda do último do ano? Não sabemos. Entende? Então a gente está tão assim, não temos como planejar, essa é a grande verdade. Com Mas a certeza. Woodstock, ela vai dar um salto muito grande a partir do momento que a gente conseguir um patrocínio. E não é grande coisa, não precisa muita coisa para a Woodstock. A Woodstock, ela é assim bastante espartana, que é o que a gente quer para a categoria. Nós não queremos transformar a Woodstock em algo elitizado demais. Eu acho que a gente tem que fazer isso para o público, para as pessoas. E, lógico, você tem que dar uma Segurança, trabalhada em algumas coisas e tal. segurança. Mas a Woodstock tem que ser uma coisa popular, entendeu? Eu não quero fazer uma categoria achando que está na Fórmula 1, como outras categorias pensam.
eu acho que não é por aí que a gente vai fazer um esporte bacana. Eu fico de frente muito pro Opala do Chewbacca aqui na Motorfest, que eu vou lá praticamente todo dia, ainda mais agora depois que começamos esse projeto dos cortes de corridas. Uhum. Eu vejo naquele carro que mais me encanta. Eu olho para ele todo dia, ele é um Opala, né? Um Opala vitaminado, com motor forte, sim, mas ele não deixou de perder a essência, ele continua. Você olha para ele e você vê um Opala, você não vê um carro de fibra de vidro todo trabalhado, retrabalhado, com caixa de roda diferente, com uma asa na traseira. Não, eu estou vendo ali o carro que meu pai teve quando eu era garoto, né? Eu estou vendo o carro que eu via o Paulão correr quando eu era moleque, né? Então, eu acho que esse é o maior atrativo da Old Stock. Você está vendo um carro que é querido no Brasil. E uma coisa que vai, André, você ia falar. agora que eu acho que você falou a palavra-chave, é querido, é simpático, é entendido, e também como é tão querido o nosso Paulo Solares. Eu estava olhando aqui, me lembrando, acho que uma das grandes definições para o Paulo é que ele é o nosso James Bond, tá, de Interlagos, é o nosso Sean Connery, lá de Interlagos. Para ele nada é impossível, a história dele é incrível. Peraí. Paulo, a gente tem que dar boa noite ao João Fedorovic, que hoje chegou em terceiro lugar em Portugal, com seu Mini Cooper lá no circuito de... Como é que é o nome do circuito? Jerez de la Frontera. Ele está nos assistindo aqui, mandou um boa noite para Paulo Solares aqui, né? Parabéns, João. Bom, pela um abraço, João. Um abraço e parabéns. Queremos ver você no Audi-Stock, João. Olha aí. João, parabéns, Chewbacca. Paulo, eu estou aqui com o nosso diretor já dando aquele sinalzinho, piscando. Eu não tenho como fazer um pit stop. Para não parar e fazer feio no meio da reta oposta, eu quero te agradecer do fundo do coração. Eu acho que todos nós temos que agradecer a pessoa incrível que você é, essa sua visão tão singular, tão especial, que nos acrescenta tanto, que nos faz uma pessoa melhor ao estar ao seu lado, a te escutar. Particularmente, sempre um privilégio, espero poder contar sempre com a sua presença, estar ao seu lado nas pistas aí. André, muito obrigado, que bom que deu tempo que você chegou. Já fica um convite aqui no ar, para que a gente traga o Paulo de volta com novas histórias, e aí a gente vai poder focar na Old Stock Race, nos bastidores da Old Stock. Eu quero levar o Paulo em potência. Pode ser, Paulo? O Paulo vai junto. Com certeza. Você é quem manda. Falou, estarei aí. Bom, eu quero deixar o meu agradecimento a vocês dois, a todo mundo aí que está te assistindo, que está vendo o seu programa, e essa oportunidade foi muito gratificante para mim, e espero poder estar contribuindo um pouquinho aí para o esporte, que eu acho que é um esporte maravilhoso e que tem que ser tratado com bastante carinho. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, André. Muito obrigado a Priority Conteúdos. Obrigado a vocês que ficaram aqui conosco. E semana que vem tem mais. Até lá. Tchau. Tchau. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programa de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos.
Baixe o app e se divirta.